só lá para o verso 6, aliás, capítulo 6, versículo 8, não é? Porque aqui o texto fala a respeito de Estevão. Estevão estava numa circunstância assim, muito dolorosa. Ele estava a ser apedrejado. Enquanto ele estava a ser apedrejado, não é? Ele viu os céus abertos. É interessante ler a passagem, porque dá a sensação de que, apesar de ele estar a ser apedrejado, ele parece que não sentia dor, não é? Eu não consigo imaginá-lo assim, a sofrer no momento, mas eu consigo imaginá-lo tendo paz, olhando para o céu, ao ver os céus abertos e ao ver o Filho do Homem em pé. Agora olha só, Atos 6, 8 diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então são alguns adjetivos que nós precisamos adotar para nós também. Então, primeiro declara que ele era cheio da graça de Deus. E graça significa favor, o que, meus irmãos? Imerecido. Favor imerecido. Tudo que nós recebemos de Deus não é por merecimento. Não há nada que você faça que te torne capaz de merecer a bênção do Senhor. Mas é tudo pela graça. E quando você cultiva essa mentalidade da graça de Deus, você nunca vai tomar nada por garantido. Pelo contrário, você sempre vai olhar para Deus como de fato amor, você vai olhar para Deus como favor, você vai olhar para Deus como alguém que tem dádivas boas a seu respeito. Eu já ouvi cada coisa, já ouvi gente que diz assim: você tem que pegar a palavra de Deus e falar: Deus, está escrito aqui, tens que me abençoar. Entendeu? Porque está escrito. Você tem que me abençoar porque está escrito. Amém. Quem tem pai sabe, não é? Pai, você é meu pai. O direito da criança, você não vai acabar de falar? A quem eu falei assim? Aleluia. Eu lembro da minha mãe, já falei isso antes, vou falar novamente. A minha mãe, o versículo dela favorito, que ela pregava em casa: honre pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Até o dia que eu, armado em muito sabichão, vi em Efésios e fui falar: mas também está escrito: vós pais não irriteis os vossos filhos. Tirou o chinelo, eu sou tua mãe. Tirou o as, né? Apanhou o 7. Mas você vê, então, entenda, você não é essa maneira de relacionar com o Pai, não é essa maneira de relacionar com Deus. Todos me entendem, diga amém. Ele é Deus, Ele é o Criador. Então, mas tem esses adjetivos aqui na vida de Estevão. Ele era homem cheio da graça. Fala comigo, cheio da graça. Ele era cheio do poder de Deus. Fala, poder de Deus. E ele realizava sinais. Fala, realizava sinais. Então isso é consequência. O realizar sinais é consequência de você ser cheio da graça de Deus e ser cheio do poder de Deus. Antes de você exercer o poder de Deus, você precisa se deixar, não é? Ser usado por Deus, se deixar ser tocado por Deus, se encher de Deus. Ninguém dá aquilo que não tem. Sempre desconfio daqueles que falam assim: vou te oferecer um carro e ele anda perto. Sempre desconfio desses: eu vou te fazer um homem rico na casa dele de chapa. Acho que você já entendeu, né? Muita gente entra nesses lugares à procura disso. Mas como é que ele vai dar o que nem ele tem? Então, não é assim que funciona. Do mesmo modo que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é? Você vai viver de fato sinais da parte de Deus quando você se encher da graça de Deus e do poder de Deus. Fala para quem está do teu lado: meio cheio não vale. Fala para ele. Eu até já estou na igreja esses dias, né? Já melhorei muito. Gosto de desse discurso. É gente de justiça própria. Pastor, mas eu até já melhorei muito. Melhora mais. Ainda tem espaço para melhorar. Ainda tem espaço para ser mais cheio do poder de Deus e da graça de Deus. Amém? Agora, ser cheio da graça, vou abrir um parênteses bem grande aqui para falar disso. Ser cheio da graça é ser gracioso. É não se encher de justiça própria. Se Deus te abençoa quando você não merece, ser cheio da graça precisa ser necessariamente o mesmo. Fala para quem está do lado: ainda bem que você é gracioso. Fala para ele: ainda bem que você perdoa quem não merece. Fala para ele: ainda bem que você cuida de quem não merece.
Aleluia. Amém, irmãos, no seu geral. Amém? Isso é ser gracioso. Você não pode dar para os outros na mesma medida que eles te ferem. Os fariseus fazem isso, mas nós somos graciosos. Alguém diga aleluia. Amém? Então, se antes a lei dizia olho por olho, dente por dente, a graça hoje ensina: ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos. Você vê que a graça é sempre muito mais elevada em tudo, até na exortação. Toca, irmão. Toca, irmão que toca. Não me falaram, irmão. As coisas olhou, antes de começar o relacionamento, falou: mas esse irmão só toca. Quem estava no seminário é muito pensa ontem. Amém, sabe o que nós falamos. Então, ficou gravado, Gilberto? Vamos publicar, vamos fazer alguma coisa? Vai para onde? YouTube? Ok, amém. Vamos lá assistir de novo. A palavra do pastor Caio foi uma bênção. Aconselho muitos irmãos. Então, como igreja, nós precisamos saber qual é o nosso papel, qual é a nossa posição. Porque quando você sabe qual é o seu papel, o que se espera de ti, não é? Qual que eu diria, o teu descritivo, o teu funções, você não vai cometer erros. Às vezes nós cometemos erros porque não sabemos o que se espera de nós, não temos uma orientação, não temos clareza daquilo que precisa ser feito. Imagina você contratar, você chega na empresa e alguém te diz: olha, tá bom, trabalho. Você fica perdido. O que eu vou fazer agora? O que se espera de mim? A vida cristã é exatamente a mesma coisa. Nós nascemos de novo e precisamos que alguém nos oriente, alguém nos diga: olha, agora o que se espera é que você viva dessa forma. O que se espera é que você tenha comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Então nós passamos nas redes dos anjos da guarda, nós temos comunhão na célula, justamente para mostrar para os irmãos o que ele vai viver agora. Todos me entendem, diga amém. Então, se você não entender também que os céus estão abertos sobre a sua vida, você vai achar que de fato estaria certo, que a vida cristã não é difícil, é impossível. Ser cristão não é algo extremamente difícil, não. É impossível. Se você for de fato honesto na análise, você vai concluir: ser crente é impossível. Por isso é que nós vivemos a vida cristã baseada em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória, diz a palavra de Deus. Se você está em Cristo, você sabe que então todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E você crê em Cristo. Aí então você começa a caminhar na vida cristã. Aí então você começa a dar passos de crescimento, passos de amadurecimento. Porque os céus estão fechados para o mundo, isso é uma verdade. Mas para quem está em Cristo, os céus estão abertos. Eu vou lembrar a passagem para os irmãos aqui. Jesus então ele chega nas margens do Jordão. João Batista olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus então se aproxima para ser batizado por João Batista fala: mas tinha que ser o contrário, você que devia me batizar, porque eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus fala: mas por agora cumpra-se a lei. Não é? Então Jesus ali é batizado por João Batista. Quando Jesus sai das águas, diz a palavra, que os céus fizeram o quê? Os céus se abriram e do céu desceu então em forma corpórea de uma bomba o Espírito Santo, e se ouviu uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Até que alguém diga amém. Então os céus estão abertos para quem? Para Jesus. Para Jesus os céus estão abertos. Mas ele continua dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Muito fruto. Então nós estamos em Cristo. Os céus estão abertos sobre Cristo Jesus. Alguém diga aleluia. E você está em Cristo, o que significa que os céus estão abertos sobre a sua vida também. Então para outro está fechado, mas para Cristo está aberto. Então você desfruta de céus abertos porque você está em Cristo Jesus. Eu diria mais: Cristo ele andava enfermo, doente? Não, você está em Cristo. Então o que se espera da sua vida? Que você seja curado. Você conseguia ver Cristo
Cristo a murmurar e a reclamar da dureza. Olha só o governo, olha o que o Império Romano está a fazer no nosso povo. Era esse o posicionamento de Cristo. Você está em Cristo também. Então o que você espera? Você viva uma vida alegre também. Fala para quem está ao teu lado, você está em Cristo. Fala para ele, os céus estão abertos sobre a sua vida. Amém? Vamos pregar aqui a palavra que as nossas mães falavam. Você não é todo mundo. Pastor, mas está difícil para todo mundo. Mas você não é todo mundo. Os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Obviamente que não é pelo seu merecimento, mas é pelo merecimento de Cristo Jesus. É pelo sangue do Cordeiro que foi construído para nós um novo e vivo caminho. E agora nós podemos nos ajudar até a sala do trono, o trono de graça e misericórdia. Por isso o Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Enquanto uns chamam Deus e tem Deus como um Deus distante, você dobra o joelho e fala, Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. O Senhor me dá provisão e você continua. E é nessa intimidade que você fala com Deus. É por seu merecimento? Não, mas por Cristo Jesus você tem os céus abertos. Por isso é que é loucura para os religiosos. O religioso fica maluco com isso. Ah, mas vocês não podem ensinar essas coisas. Mas isso é a palavra de Deus. Essa é que é a boa notícia. Pensa comigo. Você está endividado, pobre, duro da vida, endividado, quem levar a tua família. E alguém chega assim, eu tenho uma boa notícia para ti. Qual que é a boa notícia? Os teus pecados são perdoados. Ele vai falar, para levar os meus filhos, isso aqui eu vou resolver depois. A boa notícia para o pobre é saber que as dívidas dele foram pagas. Por isso é que a palavra fala que o Evangelho veio primeiramente para os pobres. E diz que Cristo então se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Céus abertos também fala de prosperidade, fala de provisão, fala de cura. Amém? Porque para outros o cenário é diferente. Não tem que viver a sua vida com base naquilo que o mundo vive. Alguém diga amém. Amém. Fala para quem está do lado, a tua mãe já dizia. O que a tua mãe dizia? Você não é? Mas mãe, todo mundo vai, você não. Porque você não é todo mundo. Você é meu filho e aqui em casa tem regras. Qual que é a regra hoje? Os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Amém? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso nessa manhã? Então agora, não basta ter a informação. Você precisa viver como tal. Você precisa ter, de fato, os olhos abertos para ver que os céus estão abertos. Todos os dias acontecem coisas boas. Todos os dias. Você precisa ter olhos abertos para ver. Olhos abertos para enxergar a graça de Deus. Tenha bons olhos, diz a palavra. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Tudo o resto vai ser bom. Ah, eu não gosto do fulano. Você tem bons olhos para essa pessoa. Tenha bons olhos. Deus tem bons olhos a respeito de todo mundo. Amém, irmãos? Acordou pela manhã, Senhor, o que o Senhor me reserva? Quais são as bênçãos de hoje? Como eu posso ser bênção na vida de alguém? Porque todo mundo quer receber também. Mas a palavra fala que o melhor é dar do que receber. Mas eu vou acrescentar aqui, melhor é ser uma bênção na vida do outro do que ser abençoado. Essa é a bênção de Abraão. E tu serás uma bênção. Todos são filhos de Abraão pela fé. Amém? Seja bênção na vida de alguém. Quando você chegar em casa, não você vai falar, eu hoje fui bênção na vida do fulano, ajudei alguém. Entendeu? Faz isso. Anda com moedas no carro, dê esmolas para quem te pede. Não é? Tem que parar assim, não tem, hoje não tem. Entendeu? Dê esmola para quem pede, para quem precisa. Pare na passadeira. Eu sei que isso seria o normal, não é? Mas é que agora isso já é ato de muita graça. Parar na passadeira aqui. Eu hoje parei na passadeira. Passa, porque eu sou crente, aleluia. Em outros lugares, se você não para, é que é um crime, é que é um problema. Mas faça isso, seja bênção na vida de alguém. Você vai chegar em casa com o coração alegre. Alguém diga aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 56. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Então, céus abertos mostram graça abundante.
graça abundante é ter céus abertos. Mas nem sempre os céus estão abertos. Às vezes ele está fechado para algumas pessoas porque são baseados na sua própria justiça. Tem gente que acredita que as suas obras de caridade vão fazer com que os céus se abram para ele. Eu fui à igreja, eu nunca faltei nenhum domingo, eu esse mês dei o dízimo. E aí continua a lista dele de exigências, porque ele acha que esse é o currículo que vai lhe garantir a bênção de Deus. E poder chegar assim nas portas de Deus e falar: Senhor, cadê a minha bênção? Cadê os seus abertos sobre a minha vida? Devolvi o dízimo, pastor. Dei oferta especial. Entendeu? Abençoei a ONG da vinha. E continua. E emprestei para aquele meu colega. Olha, nem discuti esse mês. Não tem nenhuma ambaia no trânsito. Aí continua a lista do camarada. Mas porque ele está apegado à justiça própria, não é, Davi? Porque ele está apegado à justiça própria, ele não consegue ver a graça de Deus. Ele se acha merecedor. E é muito simples. Quer fazer sozinho? Faça sozinho. Quem já viu uma criança tentar abrir um pacote de bolacha, você fala assim: mostra porque eu ajudar ele. Não! Eu sou meio vingativo nisso, eu falo: abre. Agora vai se abrir isso. Aí ele ajuda, se humilha. Eu não falo se humilha, eu uso outra palavra que você também usa. Fala por favor. Mas já dizem até palavra mágica. Mas quer dar por justiça própria, Deus vai falar também. Se esforce então para me agradar. E aí você vai descobrir que é impossível. Então, portas fechadas para esses. Deuteronômios 28:15 diz. Vamos lá para ver o Velho Testamento. Deuteronômios 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente. Quantos mandamentos? Alguns? Quantos mandamentos? E quantos mandamentos são, videira? 603. Que orgulho, lindos vocês. Quantos mandamentos são? 613 mandamentos. 365 deles são negativos, o restante eu não lembro o número, 244, não é? Eles são positivos, perdão. 365 deles são negativos e os outros 200 e tantos são positivos. Alguém faz a matemática para me ajudar? 613 vezes menos 365 dá quanto? 613 menos 365. 248. Acertei. Não vai lembrar. Então você vê, por que são 365 negativos? Para lembrar, é um por dia. Todos os dias você vai lembrar que nunca vai ser capaz de agradar o padrão de Deus. Amém? Mas amém, isso é para outro dia. Então vamos lá. Todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas, o que, meus irmãos? Cairão sobre vocês e os atingirão. Às vezes nós não reconhecemos a graça de Deus porque não sabemos o tamanho do favor que foi feito. Entendeu? E a palavra fala que se você erra em um, você é culpado de todos, de toda a lei. Então toda a maldição da lei teria legalidade contra a sua vida. Verso 16: vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Então não adianta fugir. Fala para quem está do lado: não tem para onde correr. Não, fala mesmo. Fala: não tem para onde correr. A maldição persegue. É interessante que também em Deuteronômio se fala que as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Mas qual que é a condição? Aí muitos não pegam a mensagem, né? Mas qual que é a condição para as bênçãos do Senhor de perseguirem e alcançarem? Você precisa ser justo. E é baseado na tua justiça que você vai conseguir. É interessante, você quando ler depois do Deuteronômio, você vai ver que depois que foram faladas todas as leis ali, todas as maldições, o povo falou amém. Mas quando se declararam as bênçãos, ninguém falou amém. Não tem amém lá no texto. Porque eles sabiam, quem vai cumprir?
Quem vai conseguir? Quem é digno de desatar o selo que está escrito em Apocalipse? Você não seria capaz. Por isso é que Cristo veio no seu lugar. Então tem gente que Cristo veio, mas ele diz que quer em Cristo, mas não quer viver apegado à justiça de Cristo. Quer viver debaixo da sua própria justiça. Aí você anula a graça de Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Verso 23 diz: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês será como ferro. Imagina céu de bronze e chão de ferro. Não há chuva e não há cultivo. Tudo que você tentar fazer não vai ter um resultado positivo. Não vai ter frutos, não vai ter colheita. Quantos me entendem? Diga misericórdia. Fala para quem está ao teu lado: seu céu está aberto ou está fechado? Então eu quero dizer, se nesse momento você tem olhado para a sua vida e você tem visto os céus fechados, aquela sensação de que você fala com Deus, mas não tem uma resposta de Deus, ou você está vivendo dias assim que não há alegria, não tem nada, talvez os céus estejam fechados. Mas por quê? Porque você tem tentado viver de acordo à justiça própria. Se apega à justiça de Cristo Jesus. Se apega ao Senhor, se derrama aos pés dele e fala: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é minha justiça, o Senhor é minha alegria. Quantos podem dizer aleluia? Amém? Então Jesus, quando encontra Natanael, que era um dos apóstolos, livro de João, capítulo 1, verso 49, diz: então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Verso 50, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Verso 51, e então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu, o que, meus irmãos? Aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesse momento? Fala assim comigo: eu verei os céus abertos. Eu verei os céus abertos. Eu verei os anjos do Senhor. Agora, obviamente, você não vai ver um anjo, né, como alguns imaginam, mas você precisa ter olhos abertos para ver sinais da parte de Deus, para ver a graça. Deus vai usar irmãos, Deus vai usar gente no teu trabalho, Deus vai usar gente no trânsito, nos sítios que você for tratar documentos, mas tenha olhos abertos, porque é promessa de Deus. Você vai ver os seus abertos. Amém? Então vamos falar aqui algumas experiências sobre os seus abertos. A primeira é que Jacó teve uma experiência com os seus abertos. Lá no Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 28, verso 11, diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E você reclama do teu colchão, né? Ele dormiu no chão e o travesseiro era uma pedra. Verso 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Alguém diga aleluia. Verso 15 agora, passa por 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Fala comigo: Deus é fiel. Verso 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ou seja, já estava lá, mas ele não tinha olhos abertos para ver. Verso 19 agora. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Amém? Até aqui. Então, seus abertos mostram uma ligação entre nós, não é, que estamos na terra, e Deus que está nos céus. Então ele viu essa escada, que ele tinha a base na terra, mas cujo topo alcançava os céus. Deus estava no topo da escada. Os anjos do Senhor subiam e desciam. Lá no livro do pastor, isso aqui aponta para a igreja. Na verdade tem
uma boa parte escrita a respeito disso. Aponta para a igreja. Você sabe, Deus tem várias casas. Vamos falar disso também. Betel, não é? Significa casa de Deus. Casa de Deus. A cidade antes se chamava Luz. Jacó disse que agora que é a casa de Deus. É a primeira vez que você tem essa expressão na palavra de Deus. É a primeira menção. Casa de Deus. Betel. Era dessa pedra que ele derramou o azeite. Mas não era a pedra em si. A pedra era um símbolo. Ok? Mas por que ele declarou que era a casa de Deus? Por conta da visão que ele teve. O Senhor está nesse lugar. Mas é interessante que Deus fala para ele que eu vou acompanhá-lo onde quer que você vá. Eu vou guiar, abençoar, eu vou te proteger, diz a palavra. Mas Deus tem várias casas, eu dizia. Betel é casa de Deus. Jesus nasceu aonde, meus irmãos? Que cidade Jesus nasceu? Belém. Betlém, não é? E Belém significa a casa do pão. E outra casa também. Mas havia uma casa onde Jesus gostava muito de ficar, que é a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Qual que era a região? Quem lembra? Betânia. Quem lembra também? Betânia significa a casa do pobre. E Jesus gostava muito de estar na casa do pobre. Então tinha a casa de Deus, quer dizer a cidade de luz, não é? Mas ele desceu na casa do pão. Por isso Jesus ele é o pão da vida. Alguém diga amém. O maná que desceu do céu. Mas ele gostava muito de estar na casa do pobre. Betânia. Bem-aventurados os pobres. Amém. Aleluia. Fala para quem está do lado, a palavra não é por acaso. Então Jesus gostava muito de estar na casa dos pobres. Agora você não vai ver assim, porque imagina, Lázaro era um homem próspero, os historiadores explicam isso. Porque um camarada que sustenta a família, recebe um homem, mais 12 homens ali convidados, e tem condições de fazer a refeição para todo mundo naquela altura, porque ele era próspero. Quantos me entendem? Quem recebe visita em casa? Quem recebe visita, não é? Imagina chegarem 13 pessoas em casa. Não é 13 crianças, não. 13 homens que vêm de viagem fazer funs para 13 camaradas. Já pensou a panela do conduto? Já? Não. Acho conduto, né? Mas então, pensa nisso. Belém era a casa de Deus ali. E Deus então fala, eu vou estar contigo. Deus te apresenta, fala para ele, eu sou o Deus dos seus pais. É como se Deus estivesse a dizer, eu guardei o seu avô Abraão, eu vou te guardar também. Eu guardei o seu pai Isaac, eu vou te guardar também. Então era um memorial, Deus estava lembrado de quem ele era. E eu serei o teu Deus também. Alguém diga aleluia. Fala assim comigo, eu verei os seus abertos. Fala assim, o Senhor guardou Abraão, o Senhor guardou Isaac, o Senhor guardou Israel, e o Senhor me guarda também. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Deus se apresentou ali dentro de Jacó. Outra coisa que Deus prometeu é que eu vou te dar essa terra. A tua descendência vai ser dona dessa terra que você está aqui a dormir hoje. Então você vai ter frutos. Alguém diga aleluia. Você vai ter frutos. Terceira coisa, eu vou cuidar de ti. Eu vou estar contigo. Eu não te deixarei enquanto não fizer contigo aquilo que eu te prometi. Jesus então ele fala a mesma coisa usando outras palavras. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. O salmista também, em Salmos 23, ele usa um texto parecido, tem a mesma conotação, mas ele fala de forma diferente nos últimos versículos. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então não existe bênção maior do que estar na presença de Deus. Quando te entende, diga amém. Eu gosto de trazer exemplos mais simples. O melhor é andar com quem tem capacidade de pagar a conta. Eu amo esse exemplo. Entendeu? Fulano, vamos almoçar? Vamos. Ah, mas eu não tenho combustível no carro. Não, você vai no meu carro. Aí chega um irmão com um Mercedes AMG bravos, preto, vidros fumados. Quem tem ouvidos fala amém. Eu não quero, pode levar.
falar porque o combustível está caro. Eu só quero a tua boleia. Se Deus te prosperar esse ponto, lembra do pastor. Aleluia. Só quero boleia. Amém. Aí o irmão chega e para o carro e fala: vamos, pastor, vamos almoçar. Vamos aonde? Eu pergunto para o meu irmão, fala: pastor, não preocupa, tem um lugar aí muito bom. Onde é que tem uma conta cara? Assim, preciso de um lugar que tem conta cara. Esse barato. É precisando é caro. Não, juro, um lugar caro, não é caro mesmo. Assim, isso, vamos ao Pins. É caro, caro mesmo de doer a fatura. Você tira a fatura e fala: meu Deus, 3 piadas de bloco aqui na minha ópera, né? Aí você vai, você calado, né? Entra lá com o irmão no restaurante. Aí você começa a ver o ambiente, você fica impressionado. Você pede o menu. Geralmente o pobre só vê o preço, né? Ou o bancário, olhamos o preço e falamos: meu Deus, tá caro isso, né? Aí o irmão fala assim: pastor, escolha à vontade. Você digno de oração em línguas. Pastor, escolha à vontade. Ah, não sei, eu estou preocupado. Mas não, olha, não sei, assim, depois o pagamento. Não, pastor, dá por minha conta. Ouve lá. Dá por minha conta. Não. Ok, por favor, eu quero um não sei o que, com não sei o que. Posso pedir isso? Não, pastor, fica à vontade. Quer isso? E para beber, posso pedir para beber também? Fica à vontade, pastor. E você pede para beber também, e não sei o que. Aí vai demorar um bocadinho a comida, o irmão fala assim: pastor, peça uma entrada, oiê. Você vai ficar preocupado se você vai lavar a louça? Não! Eu tomo um vinho e pago a conta. Entendeu? Aí você tem essa experiência, vamos supor, você tem essa experiência e sai de lá e você dá testemunho, o irmão me levou para almoçar num lugar maravilhoso, ele pagou a conta e tal. E aí passam 2 meses e o irmão fala assim: pastor, nunca mais saímos, pastor, sábado vou te ligar. Liga, irmão. Aí o irmão estaciona o carro embaixo. Eu já conheço o protocolo, eu não vou chegar mais. Onde é que nós vamos? E a conta como é que vai ser? E posso pedir à vontade, porque eu já tenho um histórico. Eu já sei quem é que está comigo. Eu já sei quem é que está do meu lado. É aquele que paga a conta. E o mesmo se aplica ao nosso Deus. Se Ele não levou o seu filho, antes o entregou por amor a nós, você vai ter medo. Você vai ter medo. O apóstolo declara assim: onde está a morte? A sua vitória. Cristo ressuscitou, Cristo vive, alguém diga aleluia. Amém. Fala para quem está do outro lado: não se preocupe, para Deus pagou a sua conta. Então agora você pode viver em paz. É a promessa que o Senhor falou: eu vou estar contigo. O mais importante é você saber que eu estarei contigo. Mas pastor, eu tenho um desafio novo agora, eu tenho que mudar de cidade. O Senhor vai estar contigo. Mas às vezes é uma situação de trabalho, o Senhor vai estar contigo. Mas às vezes é relacionamento, o Senhor vai estar contigo. Não é à toa que o povo de Israel não se movia. Se a nuvem não se movesse, eles paravam também. Se de noite a coluna de fogo não se movesse, eles paravam também. Senhor, eu irei onde tu fores. Eu quero entrar nos lugares que o Senhor entrar comigo também. Eu não quero tomar decisões por vontade própria, por justiça própria. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. A conclusão do Jacó foi assim: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. O mais interessante é que Deus fala que eu vou te acompanhar. Então hoje você entende que a casa de Deus somos nós. Fala para quem está ao teu lado: muito prazer, casa de Deus. Juntos nós edificamos casa para Deus, amém? Não é sozinho, a vida cristã não é individual. Mas eu assisto o culto online. Assistir o culto é uma coisa, cultuar é outra. Quantos me entendem? Amém, irmãos online aí? Vem para o culto, eu entendo que você teve que viajar, mas tudo bem. Mas cultuar e ser igreja é juntos. O livro de Hebreus fala: portanto, não sejais como aqueles que deixam de congregar-se. Amém? Fala para quem está do teu lado: ainda bem que você veio. Fala: juntos somos igreja. Independente de denominação, juntos nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Deus. Você pode falar um aleluia?
forte, era o tipo de relação que ele tinha com Deus. Ele não era crente, ele era neto de crente, filho de crente. Ele faz um voto. Livro de Gênesis 28, 20 diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou a fazer, prover-me de comida e roupa, verso a seguir até o 22, vamos ver, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Alguém ligado no mundo? Aleluia. Verso 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo é um sinal de submissão, é um sinal de reconhecimento que tudo que recebemos veio das mãos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Segunda experiência aqui que temos é que a revelação de quem Cristo é, não é? A sua igreja como corpo do Senhor torna-se a porta dos céus para nós. Quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós entendemos quem é Jesus, então a igreja para nós ganha um valor diferente. Então você não vai à igreja apenas, você se preocupa em ser igreja. Você não se preocupa em marcar presença nas reuniões, você se preocupa em cultuar a Deus. Você não se preocupa apenas em conhecer os irmãos, você se preocupa em ter comunhão com os irmãos. Quantos me entendem? Quem entende quem Jesus é e o propósito de vida e morte e ressurreição de Cristo é a igreja. Quem entende isso valoriza a igreja do Senhor. Não trata de qualquer forma. Eu ensino sempre os irmãos: não saia por aí a falar mal de denominações, não importa qualquer que seja, tenha temor de Deus. Se você que é cristão se levantar contra a igreja, o que o mundo vai fazer? Ainda vão pegar uma fala: não, ainda ele falou também sobre a igreja. Entendeu? Nós temos muitos problemas como igreja. Eu falo no geral, o corpo de Cristo, a igreja universal no mundo todo, ok? Nós como corpo de Cristo, nós temos muitos problemas, mas nós ainda somos a arca de Noé dos nossos dias. Aqui dentro tem confusão. É o macaco que faz macacada, o papagaio que faz papagaiada, não é? É o leão que quer rugir na hora que não é para rugir, que todo mundo está a dormir, não é? Mas lá fora tem caos e destruição. Nós ainda somos a igreja do Senhor, com todas as diferenças, com todos os problemas, nós ainda somos a igreja. Nós ainda somos aqueles que exaltam o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós somos do mesmo time, não adianta. O defesa errou, não fez a marcação dele, mas nós ainda somos da mesma equipa. Você não pode sair aos murros, aos pontapés com o irmão da mesma equipa. Nós ainda somos os filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: eu sou a favor da igreja. Fala: eu sou a igreja. Amém? Mas essa revelação só vem quando você entende quem Jesus é. O entendimento correto de quem Cristo é, amém? Vai te trazer um entendimento correto do que é a igreja. Aí você vai valorizar a igreja. A igreja vai deixar de ser para ti um evento ocasional. Olha, esse mês vou à igreja, nesse sábado vou, no outro não vou. Tem um almoço de família, tem um casamento de não sei quem. Não, você não pode negociar. Primeiras coisas primeiro. Primeiras coisas primeiro. First thing come first. Sempre, tem que vir sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu não posso dizer que busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas a igreja eu busco depois. Não existe isso. Não é coerente. Vamos entender até que diga amém. Não é coerente. Eu me envolvo com a igreja quando eu tenho tempo, mas o meu versículo é Mateus 6,33. As nossas prioridades sempre vão mostrar aquilo que enche o nosso coração. Sempre. Você não pode dizer que o teu coração está voltado à edificação da casa de Deus, ao reino de Deus, mas isso não é prioridade na sua vida. Quantos me entendem? Amém, meus irmãos? Fala para quem está do lado: as primeiras coisas primeiro. Mateus 16,15 diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Vamos ler aqui o versículo 19. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, ou o Messias, o Filho de Deus vivo.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Jesus estava a dizer, isso não é um entendimento natural que tu tiveste, mas meu Pai que está nos céus, verso 18, e eu te digo que você, Pedro, que você aliás é Pedro, mudou o nome dele, Pedro significa agora pedra, não é? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Vencê-la fala de quem? Fala da igreja. Vencer lá a igreja. As portas do inferno não vencerão a igreja. Amém? E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A quem está sendo dada as chaves do reino? A igreja. Amém? Guarda isso. O que você ligar na terra terá sido ligado aonde, meus irmãos? E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Por isso, procure sempre andar com alguém que diz amém. Amém? Amém. Tenha sempre alguém para concordar. Tenha sempre alguém do lado para falar junto contigo. Misericórdia. Entendeu? Eu acho bonito isso na igreja. Alguém fala uma coisa errada. Misericórdia. Mas tenha sempre alguém para falar amém. Tenha sempre alguém para repreender junto contigo. Mas os irmãos querem viver a vida da igreja sozinho. Não conversa com ninguém, ele entra, senta no seu canto e canta para Deus e levanta as mãos e acabou o culto, ninguém nem viu. Eu creio de 2 anos, né? Some rápido. Ninguém vê o irmão, ninguém tem tempo de ter comunhão com ele, ele não quer relacionar com ninguém, ele não vai ter alguém com quem falar. Amém? Presta atenção, igreja não é individual, igreja é coletiva. Amém, meus irmãos? Fala para quem está do lado, juntos somos igreja. Eu sei que às vezes os relacionamentos são difíceis, mas é assim mesmo. Fala para quem está do lado, eu estou em obras. Fala, me tolere um pouquinho mais. Fala, estou em obras. Tenha paciência comigo. Amém. Pastor, mas há irmãos que são difíceis. É verdade, você é muito difícil. E Jesus nos ajuda a cuidar de você. Já pensou nisso? É que às vezes quando você se coloca nessa posição que o outro tem muitos problemas, você acha que você é perfeito. Alô? Você não é tudo isso, entendeu? Sabe qual que é a prova que você não é perfeitinho? Jesus veio. Porque se você fosse perfeito, quem viria? Você viria. Entendeu? Mas porque você não é perfeito, Jesus veio. Alguém diga amém. Fala glória a Deus por Cristo Jesus, que me ajuda nas minhas imperfeições, fala. Amém. Aleluia. Agora, juntos nós temos as chaves do reino. Ora com seu irmão. Tem alguém que quer casar? Procure ajuda, irmão. Olha, você vai orar comigo. Eu quero orar por um casamento. Olha, eu quero orar por um emprego. Você vai orar comigo. Olha, meus alvos são esses. Eu vou aos dos teus, eu vou orar pelos teus, você ora pelos teus. Você precisa ter alguém para falar amém. Amém? Amém. Avançando aqui, equipa de louvor, vou ter aqui para cima, por favor. Terceira experiência é a nossa fidelidade a Deus. Então, aqueles que têm os céus abertos sobre a sua cabeça, eles são fiéis. São fiéis na casa do Senhor. A fidelidade a Deus faz com que os céus se abram sobre nós, porque nós somos Betel de Deus. Nós somos a casa de Deus. Agora, você precisa ser generoso. Generoso, na verdade, é um fruto. Mas eu tenho uma questão em relação a isso. E, irmão, assim, com toda tranquilidade eu falo isso, tenho certeza do meu espírito. É muito difícil você ser generoso quando você tem escassez. Se de madrugada seu filho chora e você tem um pouco de leite, a tendência é você fazer o leite para o teu filho. Entendeu? Mas se o filho da vizinha chorar no mesmo horário que o teu filho, de fome também, e você tirar o leite da tua casa e dar para o vizinho, o filho do vizinho, ninguém vai te elogiar. Vão perguntando, como você faz isso com o teu filho? Entendeu? Então o que é melhor? É você orar para ter multiplicação na tua casa. Porque se você tiver o suficiente para a sua casa e o suficiente para abençoar a outros, você
você vai ser generoso. Então, generosidade é uma consequência de quem tem provisão da parte de Deus. Então, olhe para que Deus te dê provisão. A palavra fala que Ele te dá semente ao que semeia. Se você tiver fartura, você vai poder abençoar aonde? Todos não entendem, diga amém. Mas tem gente, aí você vê, tem gente que tem condições, mas ele não quer ser generoso. É uma opção dele. Mas quem tem provisão da parte de Deus e for generoso, ele vai ver os céus abertos sobre a sua vida também. Amém, meus irmãos? O texto que está em Malaquias 3:10 diz: traga o dízimo todo o depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12: então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Fala assim comigo: a minha terra será maravilhosa. A minha terra será maravilhosa. Última experiência aqui: enquanto os céus estão abertos sobre nós, nós não sentimos as pressões desse mundo. Então você sempre vai ter pressão, mas quando você se deixa levar pela pressão, aí é um problema. É um problema. Quando você entende, diga amém. A pressão não pode estar fora, só não pode estar dentro. Pode estar ali no ambiente de caos, está tranquilo. Só causa dano quando a pressão entra. Vamos me entender até aqui. A pressão dentro é que causa um problema, mas às vezes a pressão nem existe. Você cria esse cenário de pressão. Por exemplo, as pessoas dizem muitas vezes: não, mas também eu já sinto uma cobrança da sociedade no casar. A sociedade fez uma carta aberta para que disse: fulano casa. Ninguém fez isso, mas você deixou a pressão entrar. Não, mas eu já sinto uma cobrança da sociedade que eu tenho que ter filhos. Saiu um decreto presidencial em nome da sociedade a dizer: fulano, você tem 30 anos, sai da velha, faça filho. Não tem nada disso. Então a pressão está fora. Só gera problema quando você coloca dentro. Fala para quem está do teu lado: Deus é contigo. Fala para ele: você e Deus são maioria. Agora, a palavra fala que nós, como igreja, não é que temos autoridade. As portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Então, se você for avaliar bem o texto, quem se sente pressionado é o inferno em relação a nós. Eu não sou daqueles que entram por um lugar e falam: senti uma opressão maligna. Eu não sinto isso. Eu estou sempre bem, estou sempre à vontade. Eu já vi com pessoas que disseram: quando eu entrei, eu senti mesmo uma energia assim negativa. Eu falo: não senti nada, mas com certeza o inferno sentiu que eu cheguei, porque eu pus pressão sobre eles, entendeu? Eu não me sinto pressionado, eu ponho pressão mesmo. Eu sou daquele, eu sou mesmo do fogo, irmãos. Eu gosto de chegar nos lugares e já estou a orar em língua, estou a fugir contigo, e aqui o meu espírito já ora: Senhor, se tem maldição, cai agora no nome de Jesus. E eu estou sempre num sorriso maravilhoso. Eu sou alegre, gosto de contar piada. Eu conto piada até no momento que não é para contar piada. O ambiente é sério, eu rio na hora que não é para rir, eu faço confusão, mas eu não me deixo pressionar. Eu pressiono. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E você pode dizer apenas que como você ouve o mundo, mas todo mundo é filho de Deus. Quem lê a Bíblia sabe que não é bem assim. Aí eu sempre, o que eu respondo? Cada um sabe o pai que tem. Amém? Não é? Eu sei quem eu sou. Mas quando você diz que você é filho de Deus, quer dar a entender que os outros não são. Não, eu quero reiterar que eu sou filho de Deus. Existem promessas a meu respeito. Quando eu colocar a planta do meu pé,
também, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Agora, eu falo várias vezes para os irmãos, para de assumir esse posicionamento de vítima. Os céus estão abertos. Isso não pode ser uma informação. Ah, mas pastor, eu estou carente. Irmão, pelo amor de Deus, o Criador dos céus deu o Filho dele em teu favor. Você está carente. O que te faz falta? Você tem Cristo Jesus. Qual é a voz que você precisa ouvir mais? O Evangelho é esse mesmo. Você é filho de Deus. Ao que crê, ao nome de Cristo Jesus, lhe foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Pastor, eu estou nessa empresa há muito tempo e ninguém me promove. Você é filho de Deus. Você está preocupado com cargos terrenos e passageiros. Encontre alegria naquilo que você faz. Encontre alegria na posição que você está. Porque amanhã você vai ter um cargo e depois vai querer o outro e depois o outro mais, não é? Aí, porque não tem um carro do ano, porque não viajei esse ano de férias, porque faltou não sei o quê. Ou seja, você sempre vai estar à procura de uma coisa nova. Não existe título mais importante do que esse. A tua cédula espiritual na filiação está escrito Filho do Alfa e Ômega, Criador dos céus e da terra, princípio e fim, Deus, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh. O que você quer? Sabe, Moisés estava lá, e quando me perguntarem quem é que me enviou, o que é que eu digo para eles? Diga que o Eu Sou te enviou. Quem é o Eu Sou? Vou falar para ti hoje. Ele é tudo que você precisa que Ele seja. Talvez hoje você precisa que Ele seja a provisão. Eu sou provisão, diz o Senhor. Talvez hoje você precisa que Ele seja a fortaleza. Ele é fortaleza para mim também. Talvez hoje você precisa que Ele seja abrigo, esconderijo, sombra, descanso. Ele é tudo que você precisa que Ele seja. Agora, você vai continuar nas vestes do coitado? Olha para quem está do lado, vê se ele tem cara de coitado. Fala para ele, endireita a coroa, filho de Deus. Fala, você nasceu para reinar com Cristo. Fala para ele. Você sabe, não é à toa que Ele é rei dos reis, nós somos reis. A palavra fala que Ele nos fez reis e sacerdotes. Diga aleluia. Amém. Fiquem bem aí no seu lugar. Nós temos muita facilidade em aceitar que somos sacerdotes, mas temos dificuldade em aceitar que nós somos reis, que nós governamos. É muito fácil você encontrar um crente que entende que ele pode orar pelos outros, mas é difícil você encontrar um crente que entende que ele pode prosperar e abençoar financeiramente a outros, que ele pode ser um provedor, que ele pode trazer um sustento para a sua casa. Então, entenda isso. O mesmo versículo que fala que você é sacerdote é o mesmo versículo que fala que você é rei. Portanto, não seja vítima. Os céus estão abertos. Exerça a autoridade. Em Deuteronômio existe também uma promessa: eis que vos porei por cabeça e não cauda. Vos farei assentar entre os príncipes, entre os mais importantes da terra. Alguém diga aleluia. Fala para quem está do lado, meu irmão, ainda vou viver em lugares maiores que esse. E você não precisa necessariamente do cargo, entenda isso. Deus te ungiu de autoridade. De autoridade. Amém? Você pode ser um conselheiro de alguém. Já imaginou alguém assim extremamente importante ligar para ti e falar: olha, eu sei que você tem fé em Deus, eu preciso do teu conselho. Já pensou nisso? Gente grande ligar para ti e falar assim: olha, eu não tenho a minha vida muito boa com Deus, mas eu sei que você é mulher de Deus, eu sei que você é homem de Deus, eu quero que você ore por mim. Já parou para avaliar isso? Tem coisas muito mais importantes. Tem coisas que o mundo pode oferecer. O teu profissionalismo, acredita, lá fora tem gente mais profissional que tu. Tem gente com muito mais
dedicação no trabalho que tu. Tem gente que faz com muito mais excelência que tu, mas você carrega um espírito que o mundo não carrega. Você carrega a filiação de Deus. E você tem uma palavra profética a seu respeito. Os céus estão abertos sobre si. Do mesmo modo que Cristo Jesus ouviu quando saiu das águas do batismo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É a mesma voz que ecoa até os dias de hoje. Após quase 2000 anos, o Senhor ainda declara nos dias de hoje: você é filho amado, em quem Ele tem muito prazer. Você é amado. Então, a mensagem no centro do universo é o amor de Deus. Você é amado, porque você é amado e você confia, porque você é amado e você descansa. Quem anda com aquele que sabe que o ama, ele pode dizer com certeza: ele não faria isso. Oh, mas como você sabe que ele não faria isso? Porque ele me ama. Porque ele me ama, ele não teria essa atitude para mim. Porque ele me ama, ele não falaria isso a meu respeito. Porque ele me ama, ele abriu os céus, ele veio em terra, ele habitou entre os homens, ele morreu morto de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele prometeu que vai ao Pai, mas em breve voltará. Ele foi preparar um lugar para mim. E ele disse que onde ele estiver, eu estarei também. Porque ele me ama, eu creio na sua promessa. Porque ele me ama, eu espero o cumprimento da sua promessa. Amém, irmãos? Feche seus olhos aí no seu lugar. Aleluia. A palavra fala que Estevão, que é o primeiro texto que lemos, ele viu os céus abertos. E ele viu os céus abertos enquanto ele era apedrejado. E ele estava sendo apedrejado porque ele falou a respeito de Cristo. Que os fariseus assassinaram, foi a palavra que ele usou. Assassinaram a Jesus, homem justo, profeta de Deus, o Cristo de Deus. Ele foi assassinado. A palavra fala também que enquanto ele narrava a palavra de Deus, os olhos, o rosto de Estevão era como se ele fosse um anjo. E aí quem ouvia essas palavras dele, diz então as escrituras, taparam os ouvidos, não queriam ouvir o que ele dizia, arrastaram ele para fora da cidade e o apedrejaram horrivelmente. Eu não sei quantos já fizeram isso. Quem já apedrejou um animal, um gato, um rato, um cão. Quando somos crianças, fizemos algumas atividades. Imagina a cena, feche seus olhos aí. Imagina essa cena de apedrejamento. E embora sendo apedrejado, no verso 59 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz: enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Vai falar, quando você está com os céus abertos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, você não vê inimigos, você vê pessoas que precisam da graça de Deus. Quando você tem os céus abertos, você não olha para as pessoas como alvos a destruir, a abater. Os meus colegas de trabalho não são alvos. Os meus irmãos da igreja não são alvos. Os membros da minha família não são alvos. Eu falo, Deus lhes destrua. Não. Quando eu tenho os céus abertos sobre a minha vida, eu vejo pessoas carentes da graça de Deus. Pessoas que precisam ser alcançadas como você foi alcançado também. Você olha para eles e você ora por eles, Senhor, assim como um dia eu te conheci, que eles te conheçam também, em nome de Jesus. Nós vamos orar, amém? Feche os seus olhos aí, coloque a mão no seu